Olá, usando o fio de malha, malha fio na cor azul marinho e também na cor mesclada de marrom com preto, eu vou fazer um tapete de porta, ok? Vou fazer com o crochê tunisiano em 2 cores. Aí, para isso, eu vou fazer as correntinhas, como está aqui na minha agulha. Eu vou fazer, vou medir aqui a quantidade, que eu não faço em correntes, né? Eu faço em centímetros. Então, eu fiz aqui, vou fazer 60 centímetros de correntinha. Então, com 60 centímetros de correntinha, eu vou usar a agulha de crochê tunisiana, número 8. Ok? Então, vou fazer mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas, que é um tamanho bom para o meu crochê. Só que eu vou fazer 2 fios. Eu vou usar o fio mesclado e o fio azul marinho, todos malhas da malha fio. Ok? Eu tô mostrando malha fio porque muita gente pergunta onde que compra, nunca viu essa malha. Ela vem em rolo assim, né? Esse meu rolo eu já abri ele e voltei a enrolar, por isso que ele ficou assim. Mas o rolo, ele vem bem bonitinho, ele vem bem enroladinho, ele vem todo assim, certinho, do tamanho, os fios tudo do mesmo tamanho, ok? Aqui então eu fiz as minhas correntinhas e nós vamos fazer o ponto palito. O ponto palito é o que eu já havia explicado para vocês anteriormente. Você levanta a primeira correntinha, pula a segunda correntinha aqui da agulha. Na terceira você insere a agulha e puxa e deixa na agulha. Só que você não deixe muito justo, porque se trata de um fio de malha. Se tratando de um fio de malha, ela pode enrolar, embolar. Então você deixa ele soltinho assim. Insere na próxima correntinha e deixa uma folguinha assim na agulha, para ela poder deslizar tranquilamente. E assim nós vamos preencher todas as correntinhas. Quando você estiver preenchendo a correntinha, você põe a correntinha para o lado da sua frente, não para o lado de costa, para ela não torcer o trabalho e ficar perfeito. Então, você vai fazendo as laçadas e vai deixando assim todas as laçadas na agulha. Note como é rápido de fazer. Olha, vou colocar novamente dentro da correntinha, puxo e deixo aqui na agulha, dentro da correntinha, puxo e deixo na agulha. E assim, nós vamos fazer até o final da nossa carreira. Ele vai ser rápido e fácil. Eu tenho aqui no meu canal um outro tapetinho que eu fiz, ele é na tom de vermelho, só que eu fiz ele pequeno, que foi apenas uma amostra. Eu fiz de uma cor só. Agora, esse nós vamos fazer em 2 cores, como também eu já fiz uma bolsinha aqui no meu canal, só que eu fiz com fio de algodão. Eu fiz em várias cores o crochê tunisiano, ok? Essa agulha é fácil de encontrar em bazares. Se você procurar agulha para crochê tunisiano, você vai procurar, são vários números de agulha. Agulha para o qual material você vai utilizar. No caso, esse fio de malha aqui, eu estou usando a número 8. Olha como ele é rápido de fazer. E o ponto fica muito bonito e diferente dos outros tapetes que você encontra por aí, né? Porque de um lado ele fica o ponto palito e do outro lado ele vai ficar o ponto meia do tricô. Um acabamento perfeito. Vamos lá, eu ia cortar o vídeo, nem vou cortar, porque nós já estamos terminando aqui a nossa carreira. Em apenas alguns minutinhos, nós já fizemos o início da nossa primeira carreira. Então, chegamos aqui no final,
Como é que eu vou fazer? Eu já quero começar a fazer o meu tapete em 2 cores. Então, eu pego a linha azul. Note que eu parei aqui, tá? Parei com o meu fio aqui. Então, eu pego o fio azul. Nesse primeiro fio aqui, que a gente deu início, eu vou emendar aqui. E vamos dar um nozinho. Ó. Só para dar início, ok? Então, vamos lá. Do que eu voltar com o fio aqui, o fio de malha estampado, eu vou voltar com o fio azul, assim. Vou voltar novamente. Você tá na última correntinha, você dá uma laçada no fio azul, tira. Agora, você dá uma laçada e tira o fio azul e um da agulha que é estampado. Dá uma laçada e tira o fio azul e o estampado que tá na agulha. Dá uma laçada e tira o fio azul estampado que tá na agulha. E assim, nós vamos fazer toda a nossa carreira de crochê. Fazendo o fio estampado por cima, trançando com o fio azul por dentro, nesta carreira. Na outra carreira, nós vamos fazer diferente. Por quê? Porque nós não vamos cortar. Porque o nosso fio de malha, o estampado, ele ficou nessa ponta. O que nós estamos trazendo para cá, agora é o fio azul, ok? Então, vamos continuar até o final da carreira e vamos voltar com vocês para ver como que a gente dá o início, tá? Vamos lá? Bom, chegamos aqui, ok? Notem como que ficou. Ficou tudo assim e pro lado de trás ficou assim. Agora, como que a gente faz? Se o fio azul está aqui e outro fio de malha ficou na ponta de cá, nós vamos deixar assim. Porque agora a gente vai voltar com o fio azul. Então, a gente sobe um pouquinho aqui, tá vendo? Subimos, damos uma extensãozinha aqui e pulamos a primeira laçadinha que está aqui na agulha, junto com essa, porque note que é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Na segunda laçadinha aqui, a gente insere a agulha aqui na laçadinha, puxamos e deixamos a laçada na agulha, formando assim um ponto palito. Então, a laçada está aqui, certo? Você insere a agulha assim, puxa o fio azul e deixa na agulha. Note como que vai ficar. Puxa essa laçadinha de cima, assim, e deixa o fio na agulha. Insere a agulha aqui nessa laçadinha de cima, nesse palitinho, e deixamos o fio assim na agulha. Insere a agulha nessa laçadinha e deixamos o fio na agulha. Olha, vocês têm que notar que, olha, eu deixo ele com bastante folga, como se passasse 2 agulhas aqui por dentro. Porque tem um pessoal que começa a fazer com fio de malha, só que eles põem assim, vou mostrar pra vocês. Eles põem assim e deixam a agulha assim. Aí, o trabalho ele vai entortando, ele vai fechando muito. Se tratando com se fosse um fio de algodão, você até poderia fazer isso. Mas se tratando de fio de malha que ele estica, porque esse fio de malha, olha, ele estica, ele tem elasticidade. Então, você deixa assim. Insere a agulha no palito e deixa o fio de malha assim. E assim você vai fazer até o final da sua carreira. Eu acho que tá dando para enxergar direitinho. Coloquei o vídeo num lugar para fazer claro, para que vocês não tenham dúvida nenhuma. Você só pega o fio de malha estampado, deixando o fio de malha azul na agulha. Quando você vê que aqui na sua mão tá muito cheio, você solta a agulha, porque a agulha ela vem até aqui, ela tem essa ponta que não vai deixar o seu trabalho cair. Então, vamos lá. Você insere assim a agulha e puxa por todo o seu trabalho. E como que vai acontecer? O seu trabalho vai ficando assim, o fio de malha aqui e o fio azul ele ficou totalmente embutido aqui, com o fio de malha estampado aqui. Então, vamos lá. Vou mostrar até o final aqui da carreira. Para vocês verem, eu coloquei o fio de malha aqui em cima da minha mesinha, né? Para ficar mais fácil de puxar.
Notem também, eu quero deixar bem claro, que eu não faço propaganda da malha fio. Apenas é que eu tenho ela e foi uma malha que eu achei uma textura fácil, os cordãozinhos, eles vêm cortados bem certinho. Não é aquela malha que você começa a fazer o seu trabalho, daqui a pouco o fio engrossa, o fio afina, o fio desfia. É uma malha bem enroladinha, bem cortadinha, no tamanho ideal para você fazer o seu trabalho manual, seja no tricô, no crochê, no tear, ou até naquele crochê de dedo que você não usa agulha, você pode usar esse fio de malha aqui, porque ele é bem feitinho, perfeito. Eu falo isso também porque eu já comprei outros fios de malha por aí e ele veio tudo torto, tudo cortado, até enviesado, porque eu fazia cortinas e minhas cortinas ficavam tortas. Aí quando eu descobri esse daqui, as minhas cortinas ficam com melhor acabamento, as tiras ficam mais perfeitinhas. Então, olha, preenchemos toda a agulha, certo? Agora, o que eu vou mostrar para vocês aqui é o último ponto. No último ponto, o que eu poderia fazer? Eu poderia, no último ponto, inserir a agulha e puxar ele aqui, certo? Mas eu gosto de pegar em duas pontas, porque como aqui no início a gente sobe e a correntinha, olha como que ela fica de lado, fica assim de ladinho, ó. Fica esse acabamento. Então, desse lado, eu também quero que fique esse acabamento. Se eu fizer assim, ele vai ficar torcidinho, não vai ficar acabamento assim. Então, o que que eu faço? Eu pego, insiro a agulha aqui e pego a parte de trás do ponto aqui, ó. Então, eu insiro assim, ó, pegando assim, tá? E puxo assim. O que que aconteceu agora? O fio azul ficou na mesma posição do fio estampado, que eu tinha terminado outra carreira. Então, como que eu faço? Eu pego o fio azul, esqueço ele aqui agora e subo o fio de malha aqui. Dou uma correntinha e puxo ele aqui para cima. Agora, eu dou uma laçada, puxo o fio de malha e tiro um fio azul da agulha. Puxo o fio de malha, dou uma laçada no fio de malha estampado, assim, opa. Dou uma laçada assim e tiro o estampado e o azul da agulha. Dou uma laçada, tiro o estampado e o azul que está na agulha. E assim nós vamos fazer até terminar a nossa carreira. Sempre assim, tirando um fio estampado e um fio azul. Um fio estampado e um fio azul. Assim, nós vamos fazendo todo o nosso trabalho, deixando sempre o ponto soltinho para que ele não fique nem largo e nem também enrugado. Porque é essa a dúvida do pessoal, dele ficar largo ou ficar enrugado. E vai ficar um tapetinho bonito e super levinho. Diferente, né? Então, vamos lá, tirando o fio de malha e o fio azul da agulha. Nós vamos fazer todo o nosso trabalho assim. Alguém já deve estar imaginando como é que vai ficar, né? Olha, estou terminando aqui. Vou puxar meu fio de malha que está aqui. Estampado em azul. Gente, eu peço para que vocês que assistem meus vídeos e gostam, dá um curtir aqui no meu canal. Se inscrevam também, porque eu tô sempre colocando coisas novas, o pessoal faz encomenda, as minhas encomendas eu vou colocando aqui. Deixa eu puxar aqui. Todas as minhas encomendas eu vou fazendo aqui, vou gravando um vídeo, quando a encomenda é diferente do que eu já tenho, né? Porque vídeo repetido também não tem nem graça, né? Então, vamos lá? Aí vocês curtem o meu canal, se inscreve. E também, o legal disso tudo é você compartilhar o vídeo para que outras pessoas também possam ter acesso aos meus vídeos, ao meu canal, né? E também aprender a fazer uma técnica nova, um ponto novo,
gerando assim uma rendinha extra, ou também para presentear, né? Para fazer para o seu lar, fica muito legal você ter em casa alguém chegar e falar, ai, que lindo, fui eu que fiz, né? Então, como que ficou aqui o nosso trabalho? O nosso fio azul ficou aqui atrás, esperando como estava aquele estampado, e nós voltamos com o azul. O estampado ficou aqui e aqui por dentro ficou o azul. Agora, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer no mesmo esquema. Só um minutinho, deixa eu puxar meu fio aqui, que ele enroscou na cadeira. Ok. Agora, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar, levantar o fio de malha aqui, tá? E tem esse primeiro ponto azul na agulha, como o anterior. Nós vamos pular o primeiro e vamos para o segundo ponto azul. O segundo palitinho que está aqui em cima, que o palitinho ele fica aqui e fica atrás. Então, a gente pega o palitinho que está aqui na frente, insere a agulha, puxa o fio estampado e sobe na agulha. Insere a agulha no fio azul, puxa o fio estampado e sobe na agulha. E assim, a gente vai fazer por todo o nosso trabalho. Eu vou fazer um pedacinho aqui e já vou mostrar para vocês como é que está ficando o nosso trabalho. Eu falo nosso porque tem bastante gente que assiste meu vídeo e vai fazendo junto comigo, vai me acompanhando no passo a passo. Então, quando eu termino, às vezes, de gravar um vídeo, a pessoa também já termina no trabalho. Por quê? Porque eu paro o vídeo e vou fazendo o resto das carreiras, até chegar no acabamento, que eu gosto de mostrar para vocês como que é o meu acabamento. Olha que belezinha que tá ficando. Fica assim pro lado direito e assim pro lado avesso. Tá vendo que ficou duas carreiras de azul e vai ficar duas de estampado? Na próxima vai ficar duas de azul de novo. Por quê? A gente vem e volta com a cor, não é assim? Vem e volta com a cor. Vamos lá? Eu vou fazer até o final aqui e vou mostrando para vocês. Notem como que eu vou fazendo. Assim e puxando. Gente, não estique o fio de malha. Deixa ele correr soltinho assim na sua mão. Eu gosto de quando vocês assistem meu vídeo inteiro, porque eu dou dicas no caminho, né? Eu vou falando algumas coisas. E quando a pessoa pula o vídeo, às vezes, por exemplo, eu falei agora, não estique o fio de malha. Você tem que ir fazendo ele, deixando ele soltinho na agulha, para que o tapete não fique torto. Né? Não fique enviesado, ou não fique franzido, ou não fique com babados, né? Aí a pessoa pula o vídeo, depois vem escrever aqui no meu canal, meu tapete ficou enrugado, meu tapete ficou embabado, por quê? Aí eu tenho que repetir. Eu repito todas as perguntas, todas as dúvidas que vocês têm, vocês deixam aqui no meu canal, que eu respondo. Porque eu quero é mais que vocês façam o seu trabalho perfeitinho, sem dúvida nenhuma, para que vocês possam repetir o trabalho e fazer outros e mais outros e mais outros, mais vezes. Não fazer uma vez só, não gostar ou abandonar, tá? Então, vamos lá. O penúltimo ponto está aqui. Note como que fica tudo na agulha. A agulha, ela é grande, dá para encher bem. Então, como que é que a gente vai fazer aqui agora? Agora, a gente vai fazer o último. Então, o último seria assim, lembra? Mas, como que eu gosto de fazer? Eu pego ele aqui e pego a parte de trás aqui, ó. Fazendo assim uma correntinha aqui na agulha. Então, eu pego dois pontos. O da frente, o palito, e o de trás aqui, certo? Aí, como que eu vou fazer agora? Eu vim com o estampado. O estampado eu vou abandonar. Então, eu vou subir o azul. Não é azul que estava lá esperando? Pegamos ele, puxamos aqui, né? E levantamos aqui. Formou um ponto. Dá uma laçada na agulha, tira o azul e o estampado.
tiro azul estampado da agulha, tiro azul estampado, e assim nós vamos fazer tudo novamente. Assim vai até o final da carreira. Uma hora você vai deixar o estampado aqui e outra hora você vai deixar o fio azul aqui na espera. E assim o nosso trabalho vai ficando assim e do lado do avesso ele vai ficando assim, tá? Então eu vou fazer até o final da nossa carreira, vou fazer todo o nosso trabalho e quando subir e terminar, eu volto para mostrar para vocês como que eu faço o acabamento para tirar da agulha todos os pontos e também a volta inteirinha do nosso trabalho, ok? Vamos lá então, vamos fazer o nosso trabalho. Qualquer dúvida você deixa aqui no meu canal, tá? Vamos lá. Então, eu terminei aqui, né? Agora, eu voltei aqui porque é o seguinte. Primeiro, para terminar essa carreira aqui do ponto que é o estampado, né? Eu fiz mais uma carreira. E agora, como que eu vou fazer para erguer esse azul? Eu pego esse azul aqui e o azul da parte de trás, que ele tem aqui, assim, certo? Então, ele ficou assim. E puxo e levanto. Agora, eu vou pegar o fio azul aqui, vou abandonar o fio estampado, vou pegar o fio azul e vou dar uma laçada. Agora, eu dou uma laçada, tiro o azul e o estampado da agulha. E assim, nós vamos fazer sempre, repetindo sempre essa maneira aqui. Mas, o que que eu voltei aqui para mostrar para vocês? Tanto essa acabamento aqui, para fixar bem como que ele é feito, né? E outra coisa, houve um vídeo meu que eu fiz um tapete vermelho de ponto crochê tunisiano, em que uma pessoa perguntou assim para mim, por que que o meu tapete está enrolando? E eu não entendi por que o tapete dela estava enrolando. Aí eu respondi que era para ela ver se o ponto não estava muito largo, muito fechado. Mas o que ocorre é o seguinte, quando a gente está fazendo o tapete, ele vai enrolando aqui, ó. Ele vai enrolando a nossa mão. Então, mas você não se preocupe com isso. Por quê? Porque quando você terminar o seu trabalho, você vai fazer isso aqui. O tapete ele vai voltar. Por quê? O nosso acabamento não vai ficar só nisso. Então, se ele estiver enrolando assim na sua mão, não se preocupe. Quando a gente for fazer o acabamento, que a gente vai fazer a volta inteirinha, nós vamos fazer o acabamento aqui também, que dando a volta, logicamente, nós vamos passar por aqui. Ele deixa de enrolar, ele vai ficar retinho. Então, não se preocupe com isso, de falar, meu tapete começou a enrolar, porque não é um tapete de crochê comum que a gente vai fazendo e a base já vai ficando retinha. Ele pode enrolar sim, só que no acabamento a gente vai deixar ele tudo retinho por igual, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês agora como que tá ficando o trabalho. Olha que ele tá ficando assim, duas cores, ora fica azul em cima, ora fica estampado, e pelo avesso ele vai ficando assim. Você pode usar o tapete dos dois lados, que dos dois lados fica igual. Quem olhar assim vai ter a impressão que você fez um ponto de crochê. Essa parte aqui também, que a gente sobe os fios, não se preocupem também, porque quando a gente fizer o acabamento, nós vamos embutir toda essa parte que fica de quando a gente sobe aquele fio que a gente abandonou, tá bom? Então, vamos fazendo o trabalho, não vai ser perdido. E no acabamento, a gente faz ele ficar perfeito, ok? Vamos lá, então? Então, o tapete, ele ficou assim. Assim do lado direito e assim do lado avesso. Parece um ponto em tricô, né? Ficou muito gracinha. Você pode usar dos dois lados. Agora, eu vou mostrar pra você como que a gente vai fazer esse acabamento aqui. Então, eu já voltei com o fio mesclado, né, por dentro, né, o fio marrom mesclado. E você poderia terminar o tapete assim, mas ele vai ficar assim, ó. Ele não fica legal, porque eu quero que ele fique igual a ponta de baixo, um ponto fechadinho. Então, como que a gente vai fazer? Você vai pegar a agulha, a própria agulha do tunisiano, você vai fazer uma correntinha aqui, assim.
Essa é a primeira, é a última carreira. Quando tiver na próxima laçada, você insere a agulha na laçada de baixo, como se você fosse deixar na agulha. Só que você não deixa, você tira em um ponto só. Insere a agulha na laçada, assim, puxa o fio e tira assim, de uma vez só. Note que conforme você vai fazendo, ele vai ficando um ponto baixo, assim, e aqui o ponto ele vai se fechando, como nas carreiras anteriores. Como eu digo, para ficar um acabamento perfeito. Então, você vai fazer por toda a extensão do ponto, assim, por todo o final da carreira. Olha, você insere a agulha na laçadinha, puxa o fio e tira de uma vez só da agulha, assim. Tá? Eu vou fazer até o cantinho lá, porque nós vamos trabalhar agora toda a volta do nosso tapete assim. Inclusive, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer as laterais e vamos guardar, embutir aqueles fios que a gente levantava quando deixava um esperando e levantava o outro fio. Ok? Eu vou terminar a carreira aqui e já volto para mostrar para vocês. Chegamos aqui então, olha só como ficou belezinha o acabamento. Chegamos aqui então no penúltimo ponto. O último ponto é aquele ponto que a gente pegava de 2 em 2 aqui no final, lembra? Então, a gente vai levantar os dois aqui, como a gente fazia anteriormente, e vamos fazer um ponto baixo, assim, tá? Agora, a gente vai virar o nosso trabalho assim, ó. Porque agora ele está na lateral. Lembra aquela lateral que a gente subia os fios e ficava esses fios puxadinhos assim? Nós vamos escondê-lo. Então, a gente vira o trabalho aqui e faz um ponto novamente nesse último ponto que a gente tinha feito, um ponto baixo. Agora, a gente pega o ponto anterior aqui, o ponto próximo, pegamos em dois, sempre dois assim, olha, formando assim. Inserimos a agulha e puxamos e fazendo um ponto baixo. Vamos ao próximo ponto. Pegamos essa de cima com uma de trás aqui assim, ok? Vai ficar assim na agulha, olha. Então, a gente dá um ponto e um ponto baixo. Próximo ponto, pegamos a dupla de fios, a laçada da frente com a laçada de trás. Aqui. Só que na laçada de trás, nós temos esse fio que a gente subiu, o fio cru. Então, nós pegamos essa laçada da frente, aqui. Pegamos a laçadinha de trás, que aqui, junto com o fio que a gente subiu, assim. E fazemos, arrematamos um ponto baixo. Vamos para o próximo ponto. Isso, cada carreira que a gente fez aqui é um ponto baixo. Vamos no próximo. Pegamos a laçada marrom que está aqui na frente, aqui, inserimos a agulha. Pegamos a laçada marrom que está atrás. E já pegamos o fio azul, que o fio azul subia junto, lembra? Então, você vai e faz um ponto baixo. Próximo fio, próximo ponto. Pegamos o fio azul de trás e o fio marrom que a gente subiu que a gente abandonava atrás. Então, ele vai ficando assim, olha. Note que ele vai ficando todo arrematadinho, ponto. Vou fazer mais um. Próxima carreira. Porque, ó, quando eu falo próxima carreira, o fio azul, o fio bege, por quê? Uma carreira, ela ficou no fio azul, lembra que era assim. Outra carreira, ela ficou no fio mesclado, que eu tô chamando ele de bege. Então, a gente pegou azul. Próxima carreira, que olha, bem assim. Qual que é? É o bege. Então, a gente insere a agulha aqui nessa primeira laçada do bege, pega a segunda aqui do bege, tá? E puxamos assim, fazemos uma laçada. Vamos no azul. Pegamos o primeiro azul, o próximo azul e lembra o bege que subiu junto? Assim. Cada vez que você vê um ponto que subiu junto aqui atrás, aqui, nas carreiras, você vai pegar ele junto. Olha, próximo, bege, tem a laçada da frente, a laçada de trás. Pegamos junto. Azul, a laçada da frente e de trás, assim. Olha, bege, a laçada da frente e de trás,
assim. Azul, laçada da frente e de trás. E assim. Tá dando para ver direitinho? Olha. Bege. É muito fácil. Azul. Você insere a agulha de uma vez só. Bege. Azul. Bege. Azul. E assim nós vamos fazendo toda a lateral do nosso trabalho. Bege. Azul. Estamos terminando. Bege. Ele fica pesadinho, viu? Azul. Pode notar que ele está escorregando na minha mão. Deixa eu colocar a ponta dele por cima da minha mesinha, para ele não ficar muito no meu colo, muito pesado para trabalhar. Agora, vamos lá. Agora, a gente está bem aqui no cantinho do início, né? Então, nós pegamos o azul, né? Bege. Assim. Agora, como que a gente vai fazer? O mesmo que a gente fez aqui, pode ver que ele ficou retinho. Ele não ficou enrugado e nem ficou aquele tecido franzido, né? Olha o acabamento aqui. Esse fio azul aqui, nós vamos cortá-lo, porque foi o fio do acabamento que a gente deixou para trás, né? E depois é só dar um nozinho aqui que ele vai embutir. Agora, vamos continuar só com o bege. Aqui. Viramos o trabalho. Aqui onde tá esse enroladinho, assim, foi onde a gente começou o nosso trabalho. Foi a nossa primeira carreira. Então, eu terminei no fio bege aqui, não foi? Agora, eu venho aqui, faço mais um ponto bege no mesmo lugar e embuto esses dois pontinhos, esses dois fios que estão aqui, ó. Ó, não tem dois fios aqui que a gente começou o nosso trabalho? Eu vou embutir. Então, ó, bege. Agora, a gente vai no próximo, ó, entre um palito e outro, aqui. Nós vamos pegar aqui, por baixo, e vamos fazer um ponto. Note que eu vou colocando esses dois fios aqui no meio, pra gente já ir arrematando. Entre um palito e o outro palito, a gente insere a agulha, puxa e faz um ponto baixo. Entre um palito e outro, inserimos a agulha, puxamos o fio e fazemos outro ponto baixo. E assim, a gente vai fazer agora por toda a barrinha do nosso trabalho. Vocês vão ver que aquela parte que estava enroladinha, ela vai deixar de ficar enrolada. Por quê? A gente está fazendo a primeira parte do nosso acabamento. Por quê? Eu ainda vou fazer mais um pontinho em cima, que vai ser o ponto que vai ser o bico. Olha como é fácil de fazer. Olha como que ele já vai ficando retinho. Lembra aquele enroladinho que estava aqui? Esse enroladinho aqui, ele já vai ficando retinho. Olha a parte de trás. Que super acabamento que ele está ficando, tá? Então, vamos lá. Entre um palito e outro, um ponto baixo. Assim. Espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam fazendo junto comigo, né? Alguém perguntou quanto tempo leva para fazer um tapetinho desse. Esse daqui, como eu só faço no período da noite, um pouquinho, eu levei 2 dias para fazer. Certo? 2 pedaços de noite para fazer. Mas se você pegar direto, você faz... No dia, você faz um tapetinho desse. Porque ele é muito fácil. A agulha é grande. É número 8 a agulha. A malha é gostosa de ser trabalhada com ela. Olha, que eu não estou apertando a malha. Eu estou fazendo ela assim, olha, bem... Olha, meu ponto é bem soltinho. Não é aquele ponto apertado, não. Porque a malha, ela estica na hora que você está trabalhando com ela. Se você apertar o ponto, no final do seu acabamento, ele vai ficar um trabalho feio. Então, por isso que você tem que trabalhar com a malha bem, assim, folgada na mão. Bem assim mesmo, ó. Ó, folgadíssima. É aí que o seu trabalho rende e fica leve e bonito. Olha, assim, ó. Opa, enroscou aqui. Isso acontece.
E eu vou fazer até o final aqui. E vou voltar aqui para vocês para mostrar como que a gente vai terminar a voltinha aqui. Até chegar na ponta e começarmos a fazer o nosso bico. Olha só a diferença entre aqui e aqui, que eu já fiz o meu acabamento, ok? Então, já volto com vocês. Fizemos, então, essa parte aqui, né, do lado do tapete. Agora, vamos para aquela lateral. Nós vamos fazer a lateral igual a gente fez essa lateral aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou deixar o tapete aqui em cima da mesinha para ele ficar mais fácil para eu executar o meu trabalho. Então, vamos lá. Vou empurrar um pouquinho a câmera mais para frente, né? Então, aqui foi o penúltimo ponto. No último ponto, como sempre, eu insiro a agulha aqui, assim, e puxo, dei um ponto, certo? Agora, eu vou virar a agulha aqui, ó, vou virar para o lateral do meu trabalho. Insiro a agulha no mesmo ponto e faço um ponto baixo. Agora, vamos para o lado azul. Pego as duas partes aqui, olha, assim, e faço um ponto baixo. Apareceu uma emendinha aqui, mas nós vamos escondê-la depois. No ponto estampado, inserimos a agulha assim, ó, assim, aqui, inserimos a agulha bem aqui. Ela pega o ponto bem assim, olha. Puxamos o ponto e fazemos assim. Eu vou tirar um pouquinho para não atrapalhar muito a visão aqui. Vou deixar a parte lisa embaixo para vocês verem melhor. Vamos lá. Porque estou olhando pela câmera e estou vendo que pode ser que embaralhe para vocês verem. Então, o próximo ponto, na parte azul, aqui, azul, inserimos a agulha assim. Note que tem dois pontos com uma correntinha. Puxamos o ponto ao fio e tiramos em ponto baixo. Agora, no estampado, vamos tratar como próxima carreira. Próxima carreira, inserimos a agulha. Próxima carreira, assim. Quando eu digo próxima carreira, como diz, quando a gente começou o nosso trabalho na lateral no início, do outro lado. Porque cada carreira, uma carreira ficou na estampada, outra ficou no azul, uma no estampado, no azul. Então, eu trato isso como carreira. Cada pontinho assim, a golinha assim, é uma carreira, olha, nas laterais. E aqui são dois pontos que eu tô pegando, olha, pode ver que são dois pontos na lateral, tá? Ó, então, vamos lá. Então, com a linha sempre folgada na agulha, sem apertar muito ponto, nós vamos fazendo assim. Próxima carreira, outro ponto baixo. Próxima carreira. E assim nós vamos pegando e fazendo a lateral do nosso trabalho, sempre com ponto bem, olha, bem solto na agulha. Note que eu não aperto o ponto, senão meu trabalho ele vai ficar enrugado. E se eu fizesse dois pontos em cada carreira aqui, meu trabalho ia ficar um babado. Ok? Só um minutinho. Então, continuando aqui, né? Vamos lá. Último ponto e chegamos aqui onde a gente começou o nosso ponto inicial. Então, a gente pega bem no meio da correntinha, aqui, ó. A gente começou o ponto aqui, certo? Então, a gente pega bem no meio da correntinha, dá uma laçadinha e puxa de uma vez só, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um bico, mas só que eu vou fazer um bico com o fio azul. Porque nós trabalhamos no ponto mesclado e no ponto azul. Então, como que eu faço? Eu pego aqui o fio azul, insiro a agulha na primeira corrente, na próxima correntinha aqui e puxo. E na hora que eu for puxar, do que eu puxar o fio mesclado, eu vou puxar o fio azul. E vou deixar a ponta do fio azul aqui e a ponta do fio mesclado aqui, porque nós vamos embutir. Então, eu faço uma correntinha, dou uma laçada na agulha, no mesmo ponto, no mesmo orifício, eu insiro a agulha
e faço um ponto alto. Assim. Novamente, dou uma laçada na agulha, no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Assim. Agora, como que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou pular uma, duas. No segundo ponto aqui, ponto de base, eu insiro a agulha sem fazer correntinha e puxo assim. Ele ficou o bico assim. Agora, nós vamos andar mais um pouquinho com esses dois fios aqui, porque eu vou embutir mais um pouquinho esse fio bege aqui, para dar um acabamento perfeito. Então, vamos lá. Subimos uma, duas correntinhas, dou uma laçada na agulha. No mesmo espaço onde a gente colocou o ponto baixíssimo, que aqui, eu insiro a agulha e faço um ponto alto. Assim. Dou uma laçada na agulha. No mesmo espaço, insiro a agulha e faço outro ponto alto. Assim. Agora, eu pulo um no segundo espaço do ponto baixíssimo, eu insiro a agulha e tiro de uma vez só, o ponto ficou assim. Agora, eu vou cortar esse fio bege aqui, o fio mesclado, porque eu já embuti todo ele, certo? Então, eu não preciso mais dele. Só vamos continuar agora com o fio azul. Assim. Então, nós fazemos uma, duas correntinhas. Um ponto alto no mesmo ponto de base que a gente subiu as duas correntinhas. Mais um ponto alto. Ficou assim. Pulamos uma, duas correntinhas e vamos aqui. Gente, eu fiz isso aqui, mas eu tô achando que ele vai ficar muito babado. Então, eu vou desmanchar e vou mostrar novamente para vocês como que eu vou fazer essa parte aqui. Porque do que eu pular um ponto, dois pontos só, eu vou inserir a agulha no terceiro. O primeiro vai ficar igual, que a gente fez. Desmanchei 2 pontos. Então, o nosso trabalho é assim mesmo. Para quando vocês estiverem fazendo, se der errado, vocês vão fazer. 2 correntinhas, um ponto alto no mesmo ponto de base. Uma laçada. Um ponto alto no mesmo ponto de base. Pulo 2 espaços aqui, olha. 2 espaços. No terceiro espaço é que eu vou inserir a agulha assim. Vou puxar e vou tirar de uma vez só. 1, 2 correntinhas. Insiro a agulha no mesmo espaço, no mesmo lugar do início. E 2 pontos altos no mesmo espaço. Note que o ponto alto ele fica assim. Pulo 2 espaços. No terceiro espaço é que eu vou colocar, olha, ele vai ficar mais firminho o ponto. Não vai ficar aquele bico, porque ele ia ficar um bico babado. E eu não estava gostando do bico babado. Então, é assim que vocês também vão fazer, ok? Eu não faço nada adiantado, eu faço junto com vocês o vídeo, para que quando tem algum erro, na hora eu conserto o erro, para que vocês possam ver também. Se acontecer com vocês, vocês vão saber consertar esse erro. Então, vamos lá. Pulamos aqui, olha, 1 espaço, 2 espaços. No terceiro espaço, aqui, 1, 2, no terceiro espaço, insere a agulha. Assim, pegando as duas, por baixo da correntinha. Puxa o fio assim e puxa por dentro. 1, 2 correntinhas. E assim, nós vamos fazer todo o nosso trabalho. Eu vou fazer até o canto ali, para mostrar para vocês como é que vocês vão virar no canto. 1, 2 no terceiro. Aqui. Olha como que tá ficando. O nosso tapete vai desenrolando e vai ficando com um acabamento, olha. Olha, perfeito, tá? Eu vou chegar até aqui na frente fazendo e já volto mostrando para vocês aqui no cantinho como que a gente vai virar esse cantinho, ok? Todo o bico pronto, aqui como eu havia prometido, né? Agora, nós chegamos aqui. Nós vamos virar o nosso trabalho. Então, nós estamos bem aqui no cantinho. Então, aqui vamos lá.
duas correntinhas, como de costume, né? No mesmo ponto de base, 2 pontos altos. Aqui. Aqui. Assim. Agora, a gente vai contornando o trabalho. 1, 2 no terceiro. Um ponto baixo. Note que a gente já está virando o nosso trabalho. 1, 2. 1. 2 ponto alto. Opa. 1, 2 no terceiro. Olha como já ficou o nosso cantinho. Ele já vai arredondando, porque ele não vai ficar aquele canto duro, aquele canto rígido, vai ficar um canto arredondadinho. Então, 1, 2. 1, 2 ponto alto no mesmo ponto de base. Assim. 1, 2 no terceiro. 1, 2. 2 correntinhas, né? 1, 2 pontos alto. 1, 2 no terceiro. Assim, olha. Como que ele tá ficando. Olha. Tá vendo como ele tá ficando bonitinho? Vamos fazendo junto até, porque esse pedaço aqui é mais curto. Eu não preciso, não há necessidade de cortar o fio, né? Então, 1 aqui. 2. Aqui. 1, 2, 3. Olha aqui, ó. Tá? 1, 2 correntinhas. Opa, desculpa. É que eu bato aqui, eu gravo com um celular. E ele fica num pedestal. Às vezes escapa a minha mão. Aí bato, daí ele dá uma tremidinha. 1, 2, 3. Olha como que tá ficando. Olha que bonitinho o acabamento. Eu escolhi o azul para fazer o bico, né? Mas, tipo assim, você vai fazer seu tapete aí de 2 cores. Você que vai escolher qual a cor você quer que fique como bico, né? Como ele ficou um tapete escuro, eu optei pelo azul. Mas eu poderia optar pelo estampadinho também. Certo? Porque tem que ter um acabamentinho. Todo trabalho tem que ter acabamento. 1, 2, 3. Aqui. Chegamos aqui, como aqui, no próximo canto, certo? Então, olha, agora a gente vai dar a volta aqui. Certo? Então, como que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer 2 correntinhas. Deixa eu deixar o fio bem solto. 1, 2 pontos altos no mesmo ponto, né? Tudo na sequência que a gente já estava fazendo. Conta 1, 2 no terceiro espaço. A gente faz aqui. Aí ele vai arredondando. Subimos 1, 2 correntinhas. Assim, 1, 2, assim, 1, 2, no terceiro aqui. Assim, puxamos e continuamos dando agora sequência ao nosso bico. Então, vai ficando outro canto arredondado, ok? Eu vou terminar aqui o bico e vou mostrar para vocês como ficou o tapetinho. Como também, eu vou mostrar para vocês, no início do vídeo, eu tiro as fotos, né, do tapetinho desse lado aqui, do lado direito, com o bico, né, e do lado avesso também, com o bico. Olha que gracinha que tá. Do lado avesso também ficou bonitinho, olha o ponto de perto. É assim que fica o ponto de perto. E é assim que fica o ponto de perto. Ok? Vamos terminar o trabalho então. Espero que vocês tenham gostado, né? E eu vou mostrar o tapete acabadinho para vocês. Já volto.
Chegando aqui, já dei toda a volta no tapetinho, né? Segurando aqui o vídeo. Já dei toda a volta no tapetinho, né? Agora eu vou mostrar para vocês como eu vou terminar, porque eu gosto de mostrar tudo. Então, aqui nós estamos na última volta e o último ponto. Vamos lá. Então, eu subo 2 correntinhas, né? Como de costume. Eu estou carregando o tapetinho aqui no meu colo, porque ele é pesado, e eu quero mostrar aqui com esse fundo para vocês verem melhor. 1 ponto alto, 2 pontos altos no mesmo lugar, né? Agora, geralmente a gente conta 3 e abaixo. Contando 3, a gente vai baixar bem aqui no começo desse ponto. É o que nós vamos fazer. Inserimos a agulha, puxamos e retiramos de uma vez. Eu dou mais uma laçadinha e puxo. Aí venho com a tesoura aqui, corto o fio de malha, né? Que não é necessário mais. E vamos agora embutir esse fio. Com a própria agulha, você levanta alguns pontos aqui. Levanta os pontos aqui de crochê e puxa por dentro o fio de malha. Vamos mais um pouquinho aqui, você levanta no segundo ponto assim, e vamos puxando o fio de malha por dentro até a gente embutir todo o fio, e depois podemos cortá-lo, certo? Assim. Então, o nosso trabalho está pronto, sendo que do lado avesso ele ficou, mostrando mais uma vez, ficou assim. Do lado direito, ele ficou assim, com um acabamento perfeito, a volta toda. Eu não tenho como mostrá-lo inteiro aqui, mas eu vou tirar as fotos e vou mostrar para vocês como que ele ficou por inteiro, ok? As fotos estarão no início do vídeo. Se vocês quiserem relembrar, vocês voltam. Peço para vocês que se inscrevam no meu canal, para que cada vez que eu coloque uma encomenda minha, um vídeo novo, vocês sejam atualizados. E também, se vocês gostaram, dá um curtir e também compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse nosso trabalho, ok? Ficou muito bonitinho, pode usar tanto do lado direito como do avesso, ok? Até o próximo vídeo e 1000 beijos no coração de todos. Fui!